baixos preços pagos pela borracha produzida no campo prejudicam produtores em todo o país. Mas em São Paulo, no estado que responde por 70% da produção brasileira de borracha bruta, já há produtores que abandonam os seringais. Diante da crise, representantes do setor se reuniram na sede da FAESP, a Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, em busca de soluções. Acompanhe com o nosso companheiro Walter Puga Júnior. O que ocorre hoje quando falamos de borracha no interior de São Paulo? A situação é muito difícil? A situação é muito difícil. A situação que a borracha está atravessando no estado de São Paulo é de uma situação que eu nunca vi. O preço, existe uma defasagem total. Os apoios que nós estamos tendo aí, que as lideranças que estavam administrando ou apoiando, não estavam apoiando de acordo. A gente está fazendo o possível para a gente tentar salvar esse setor, fazendo o levantamento de todos os custos operacionais e tal, custos de fatos, de verdade, apoiando índices que são fidedignos, tá? Para poder conseguir ver se a gente não acaba prejudicando a produção de borracha no estado de São Paulo. O que se vê hoje no campo quando falamos de seringueira? Desolador. O trabalhador da seringueira, o sangrador, está passando fome. O preço que está a seringueira hoje não remunera a mão de obra para o sangrador, para o trabalhador, e o produtor ainda está em situação pior, porque ele fez o investimento de plantio, formou a sua lavoura, começa a coletar borracha com 7 anos e meio a 8 e só vai ter algum retorno econômico depois de 10 anos, se o preço estiver condizente. No mercado atual, o preço que está a borracha é desolador e já estamos começando a ver eliminação de seringais. E o que vai acontecer? Eliminou o seringal, o trabalhador vai voltar para a cidade. Esse é o grande problema. A seringueira é um agregador, um fixador de mão de obra no campo. O sangrador de seringueira mora na zona rural. E com um preço digno, é a melhor remuneração que existe para o trabalhador rural. Você vê produtor rural, você pequeno produtor rural, você vê o sangrador de seringueira evoluindo e crescendo como família, como pessoa. Então a seringueira, ela tem que ser olhada como um projeto social depois do econômico. Ele é um agregador de mão de obra, ele fixa a mão de obra no campo e ele dá condições dignas de vida para um trabalhador rural. Há quanto tempo o senhor vê essa situação no campo quando falamos de seringal? Eu trabalho com seringueira desde 1980. Plantei muita seringueira, acompanhei muito seringal. A situação está crítica há 2 anos. Ficou muito pior agora há 1 ano. Pipocou muito o preço. Já estava ruim, agora ficou inaceitável. No interior de São Paulo, quando olhamos para Monte Aprazível, há muitos problemas com quem investiu em seringueira? Sim, Puga. Em Monte Aprazível e toda a região, muitos problemas, né? Principalmente quando se fala em preço. Porque a borracha, desde quando ela veio da Amazônia, né, produzida, tinha uma demanda muito grande e a oferta era pouca, né? Só que não precisava muito dela. Então tinha menos carros para rodar, menos utilização da borracha. Com essa expansão que saímos de 100 milhões de habitantes para 150, para 250 milhões de habitantes no Brasil, foi uma enxurrada da necessidade da borracha. Precisou muito disso, né? Então, há 30, 40 anos atrás, o que aconteceu? Os produtores rurais, donos das terras, receberam essa informação que plantando a seringueira teria uma boa remuneração no futuro, porque ela demora de 9 a 10 anos para começar a ser colhida, né? Então o que aconteceu? Todo mundo plantou,
Uma grande maioria plantou. Só que se a pessoa tinha uma propriedade, ela plantou 1/3 da fazenda dela com a seringueira. E o que aconteceu? Com os outros 2/3, ela deixou 1/3 para cana, 1/3 para gado, que já era certeza que ela conseguisse remunerar. E veio assim por diante, se tornando uma prosperidade. O que vai acontecer com o futuro? Né? E esse futuro chegou. Quando chega o futuro, você precisa de ter alguém para sangrar. Esse sangrador, ele tem que receber hoje em dia de 40% a 50% do que você colhe. Então ele já se torna um parceiro imediato seu. Ele não esperou 10 anos para ter essa colheita. Então fica muito complicado o produtor já ter que pagar esse sangrador. Mas se é assim, vamos se dividir aos dois. Então o que acontece? Com esse preço que o mercado tem hoje, que está girando a R$ 2,80, R$ 2,85, R$ 2,75, R$ 2,90, até R$ 3, onde a pessoa não consegue se manter com esse valor. Não consegue. O produtor, ele às vezes consegue porque ele tem a diversificação. Às vezes ele é médico, ou às vezes ele é um empresário, um profissional liberal, que ganha o seu dinheiro independente da seringueira. Mas ele está colhendo um fruto que ele demorou 10 anos lá. Então, para ele está teoricamente bem. Teoricamente. Mas não vai plantar de novo. Ele fala, não, eu não vou esperar mais 10 anos para plantar para receber esse valor. Né? Na minha opinião, a borracha hoje tinha que estar em torno de R$ 7,00 o quilo. Né? E está somente de R$ 2,80 a R$ 3,00. Não dá para viver assim. Então, a pessoa que mora na propriedade, ela consegue sangrar de 2.000 a 2.500 pés por dia somente. Então, tirando isso, o que ele vai conseguir no mês? Talvez 1,5 ou 2 salários mínimos? Isso é muito pouco para ser um parceiro de 50% de uma propriedade com os seus 2.500 pés plantados. Então, está complicado, esperamos que tenha algum movimento forte para que dê uma olhada nesse preço, dê uma pesquisada no mercado, faça uma avaliação de mercado, para com que esse preço chegue a um denominador comum, onde todos sejam remunerados, tanto a indústria como as beneficiadoras e também para o produtor rural e principalmente para o seu parceiro, que é o grande sofredor dessa situação. Porque ele tem que ir embora, ele muda de estado, muda de cidade, e a hora que ele chega ele sangra, às vezes não dá certo com o proprietário fica com um problema lá para ele que é a sangria, e a pessoa vai embora, volta, estraga um pé ou não, é complicado. Vamos chegar a uma situação onde que esteja bom para todo mundo unido, para que todos consigam ser remunerados exatamente de uma maneira tranquila para ambas as partes. Pois é, o preço está muito abaixo do que disse o nosso entrevistado, né? O ideal seria R$ 7,00 o quilo, não chega a R$ 3,00 o quilo, mas tem um outro problema. O Brasil importa hoje, com tarifas baixas, 60% da borracha que consome. Por isso, os produtores pedem o aumento das taxas de importação e derivados. Enquanto isso, a Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, FAESP, estuda outras alternativas e tem defendido a manutenção do chamado preço de referência, que é elaborado pelo Instituto de Economia Agrícola de São Paulo e também pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.